eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo aqui do vídeo é continuar a apresentação do tópico, determinação de tensões nas estruturas de asas e fuselagem, especificamente para estruturas constituídas de materiais metálicos, tá? Nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, a gente apresentou modelos para determinação estimativa de tensão normal, nas seções idealizadas de asa e fuselagem. Lá a gente considerou, nessa idealização, eu trago aqui essa revisão do processo de idealização, considerando que os booms, que os reforços, eles são responsáveis exclusivamente por resistir e transmitir tensão normal, e as paredes, de espessura desconsiderada por conta do processo de idealização, elas são responsáveis por resistir e transmitir fluxos. Tá? A gente, na verdade, tensão de cisalhamento, que vai ser, na verdade, calculada por meio de fluxo de cisalhamento. Isso a gente vai discutir aqui nessa aula, nesse vídeo. A importância de se determinar fluxo de cisalhamento, ela está na lógica do que a gente já comentou em vídeos anteriores, no sentido de estabelecer margem de segurança para algumas situações de falha possível nos elementos estruturais. Os elementos estruturais, quando submetidos a compressão ou cisalhamento, eles podem perder a estabilidade. A gente pode ter, no caso específico de seções delgadas, que são as seções que a gente está estudando, seções delgadas, abertas, a gente pode ter problema de flexotorção, além da estabilidade, e a gente vai justamente apresentar modelos para se estimar esse fluxo de cisalhamento, no sentido de dar condições a você de poder caracterizar, poder definir margem de segurança para essas situações. Eu gostaria aqui de destacar que um estado de cisalhamento puro, a partir da transformação de tensão, isso foi questão colocada lá na avaliação diagnóstica, eu posso ter numa dada direção um estado de compressão. E é por isso que, por exemplo, numa chapa submetido a um fluxo de cisalhamento, a gente tem que enxergar, tem que analisar a questão da flambagem, porque você pode ter perda de estabilidade numa dada direção ali por conta da presença realmente de um estado compressivo naquela direção, apesar de eu ter, originalmente, numa dada direção ortogonal de análise inicial, não estar presente ali, por exemplo, tensões normais. Isso a gente já discutiu. Então, ok. Então, aqui o objetivo é caracterizar o fluxo de cisalhamento, a gente vai ver que é tensão de cisalhamento também, por análise de equilíbrio, por conta que a gente vai começar a caracterizar isso daqui, o fluxo de cisalhamento, para seções delgadas, abertas, e, por conta disso, a análise de equilíbrio é suficiente para se estabelecer aí a determinação do fluxo de cisalhamento, inclusive do centro de cisalhamento, que a gente vai discutir já já. Então, neste ponto do curso, por uma condição, por uma questão didática, e simplesmente por conta de apresentar aspectos conceituais, de ressaltar aspectos conceituais, a gente vai optar por considerar somente seções idealizadas abertas, agora, nesse momento do curso, com eixo de simetria. Com um eixo, na verdade, de simetria no mínimo. Essa seção idealizada permite considerar sobre as paredes diretamente o fluxo, como a gente já falou, a gente já fez essa idealização lá para estimativa de tensão normal, em asa e fuselagem, a gente já fez, já aplicou. Tá? Como restrição geral, a gente admite que os planos da seção passam a atuar forças de corte além dos momentos de flexão. Ou seja, agora a gente está no estado de carregamento onde a gente provoca a flexão dita simples. A gente não vai ter só o momento fletor, mas também na seção transversal a força cortante, sem torção. Em que sentido? Ou seja, o plano, o plano de carregamento, ou as forças de corte resultantes desse fluxo de cisalhamento, eles passam obrigatoriamente no ponto particular
do plano da seção transversal denominado de centro de cisalhamento. Ou seja, se a resultante do fluxo de cisalhamento, né, que me dá a força cortante, ela passa pelo centro de cisalhamento, eu só tenho flexão, né, no caso a flexão simples, e eu não tenho torção. Tá? E isso vai ser também definido no decorrer, tá, desse tópico. No caso aqui, o efeito da torção ele vai ser calculado, tá, separadamente e é dado pela excentricidade dessa força resultante em relação ao centro de cisalhamento. As restrições às seções com o eixo de simetria têm por objetivo simplificar a apresentação do procedimento. Eu destaco aqui que várias dessas passagens que estão aqui nesse vídeo a gente vai reforçar lá no momento síncrono, tá? E a gente vai sentir isso, tá? A vantagem principal está no fato de que o centro de cisalhamento, se eu considero, né, na verdade, um eixo de simetria, né, o centro de cisalhamento obrigatoriamente está contido nesse eixo de simetria. E a gente vai explorar, no caso, esse fato, né, associando-se obrigatoriamente um dos eixos de referência da seção ao eixo de simetria. Então, aqui a gente vai considerar um trecho de asa entre duas seções vizinhas. Tá? Então, ele pegou aqui uma seção, sei lá, x e outra x mais um ΔX, idealizadas na forma de perfis simétricos abertos e parede fina com reforços pontuais, conforme a figura abaixo. Ou seja, dentro do que a gente já tinha discutido. Originalmente, eu teria aqui uma seção cantoneira C, de parede fina, e por meio daquele método de idealização, a gente considerou aqui áreas de booms e as paredes agora sem a condição de resistir e transmitir força normal, porque essa área aqui, para isso, foi toda transferida para os booms, e essas paredes agora elas ficam responsáveis exclusivamente por resistir e transmitir fluxo de cisalhamento. Observem aqui o sistema de coordenada colocado, né? O Z está vinculado obrigatoriamente ao plano de simetria e a direção Y perpendicular à direção Z. Aqui a gente tem aqui as áreas de idealização, tá? Como a estrutura é simétrica, as áreas aqui dos booms inferiores eles são iguais aqui às áreas dos booms superiores. Perfeito. O sistema de referência no plano da seção tem as direções dos eixos adotados de tal modo que uma delas, Z, como eu falei, é necessariamente de simetria da seção e a outra é ortogonal. Tais direções também principais de inércia, claro, tá? Isso já... por tabela, a gente já enxerga que elas são principais de inércia. Isso também já foi discutido lá nos vídeos anteriores, quando a gente mostrou os modelos de flexão lá. Admite-se ainda que o momento fletor e a força cortante, induzidos pelo carregamento, têm os seus vetores coincidentes em direções com os eixos Z e Y, respectivamente. O que é que ele está querendo falar aqui? Que o momento positivo ele segue a direção de Z e o cortante positivo ele segue a direção positiva de Y, ou seja, de cima para baixo. Respectivamente, em particular, o vetor momento tem o mesmo sentido do eixo Z. A idealização da seção com reforços pontuais e paredes de espessura nulas foi feita de forma consistente com essa situação do momento, de acordo com o que a gente apresentou já em vídeos anteriores. Segundo o modelo de flexão, as distribuições de tensões de cisalhamento são determinadas mediante análise de equilíbrio. Isso aqui vocês viram lá em mecânica dos sólidos, a gente vai recuperar já já isso, só que para a seção idealizada, né, de partes isoladas dos trechos de asa em questão. Esse procedimento vale também para a seção idealizada. Na figura do próximo slide estão representados dois segmentos contendo reforços posicionados do lado positivo de Y, destacado mediante cortes arbitrários ao longo das paredes do trecho de análise. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou inicialmente aqui, ó, essa seção aqui e fez um corte aqui, tá? Nessa região aqui, para a gente analisar justamente por equilíbrio a relação entre o fluxo que vai aparecer aqui, depois por reciprocidade aqui na própria seção transversal, tá? Por quê? Porque na flexão, na verdade, a gente vai ter tanto tensão normal quanto tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, né, é o que ele fala aqui, tá? Os fluxos Q1, na verdade, e Q2, né, a gente aplicou um corte arbitrário aqui nessa parede e nessa parede. Essa seção aqui, ela está submetida a uma flexão simples, tá?
como eu tenho essas tensões normais aqui, obrigatoriamente, para eu equilibrar ela, tem que aparecer uma força aqui, não é? Porque senão eu não consigo equilibrar, porque o meu sistema está equilibrado. É isso que eles vão falar aqui. Ó. Os fluxos Q1 e Q2 indicados, definidos por unidade de comprimento, tá? Porque na verdade a gente vai trabalhar com a resultante da tensão na espessura. Tensão é força por unidade de comprimento ao quadrado, resultante, né, na espessura multiplicado pela espessura me dá força por unidade de comprimento. Equilibram as diferenças entre as tensões normais oriundas da suposta variação positiva de momento fletor ao longo da asa. Então é isso que ele está falando, tá? Se você lembrar da expressão lá, né, tensão normal na flexão é momento sobre inércia vezes a posição lá y, que eu quero quantificar o estado tensional. Então, numa condição de flexão simples, eu vou ter momento, consequentemente tensão normal. E o que ele está falando aqui é que, como eu estou separando essa parte de asa, que está submetida a uma flexão simples, tem que me aparecer uma força aqui para equilibrar essa força oriunda da tensão normal. Tá? É isso que ele faz. Então, tendo-se em vistas as indicações contidas na figura anterior, do equilíbrio de um segmento adjacente ao reforço externo da área A1 e situado abaixo do eixo de simetria da seção, conclui-se que. Então, é justamente essa situação aqui que ele está fazendo. Tá? Então, ele vai trabalhar o equilíbrio aqui dessa parte. Então, eu vou ter uma força aqui, que vai ser dado pela tensão vezes a área. Veja, numa situação ele considerou um momento, na outra um momento mais a variação. Então, em uma área eu vou ter uma tensão, na outra área eu vou ter uma tensão mais a variação. Tá? Por quê? Porque eu estou admitindo que o momento fletor varia de seção a seção, consequentemente a tensão normal vai variar de seção a seção. Tá? Então, é essa expressão. Essa expressão aqui, né? Isso aqui vai cortar com esse σ1 A1 aqui, por isso que vai ficar só esse diferencial vezes esse comprimento vezes o Q1. Está aqui ele. Ó. Tá? E aí ele tirou o Q1. Levando-se em conta a relação, né, as relações abaixo, obtidas respectivamente por extensão da relação, né, a relação que eu acabei de comentar, né, que é a tensão normal na flexão, particularizada para o caso, a gente tem, né, essa relação aqui, né, ou seja, se sigma, né, vale isso, então a variação de sigma vale isso, e eu sei também, lá da mecânica dos sólidos, né, que a derivada da função momento, ela me dá a força cortante. Então, dessas expressões aqui, né, esse fluxo aqui resulta nessa expressão aqui. Né? Então, e aí a gente destaca que dm dx, né, é a força cortante. Que é justamente, na verdade, a área vezes o braço da posição dela em relação ao sistema de coordenadas de referência me dá o momento estático. Na verdade, é aquela expressão clássica de se determinar a tensão de cisalhamento na flexão, né? Que é força cortante, momento estático, inércia sobre a largura, né? Sobre a espessura. Como a gente está, na verdade, trabalhando com fluxo, eu peguei essa largura e multipliquei pela tensão, me dando o fluxo. Perfeito? Na relação anterior, IZ é o momento de inércia da seção, né, de simetria. O momento estático 1 é o momento estático da área do reforço pertencente ao segmento em relação ao mesmo eixo. Né? Essa situação da idealização me facilita demais o cálculo do momento estático, vocês vão enxergar isso. Uma observação importante é que o fluxo determinado por equilíbrio é de direção longitudinal, né? O que ele fala aqui, não é olhar. Esse fluxo que a gente determinou aqui por equilíbrio é longitudinal. Imagine aqui a seção cantoneira aqui, né, vamos dizer assim, de reforço, né, ou uma seção aqui de asa que ele me chamou, né, só para que me representa aí uma viga em flexão. É nesse sentido, mas eu já também sei que existe a reciprocidade das tensões de cisalhamento. Por isso que, por reciprocidade, né, o fluxo ele me aparece agora na própria seção, que é o que ele comenta aqui. Né? Nota-se, entretanto, que aplicando a regra da reciprocidade das tensões de cisalhamento em relação a planos ortogonais entre si, o fluxo longitudinal determinado corresponde a um fluxo de mesmo valor no plano da seção, mantendo-se constante em todo o trecho horizontal da parede entre reforços. Perfeito. Da mesma forma, essa expressão
determina o fluxo no próprio plano da seção transversal. E agora ele vai considerar o segundo segmento isolado, que é aquele lá de cima, né? Ó. Esse segundo segmento aqui, veja que eu coloco dois reforços na jogada, né? Vai aparecer um novo fluxo aqui, diferente de Q1. Eu não posso assumir que o fluxo é o mesmo, porque eu vou ter momento estático diferente, né? Então, por isso, dá consideração de um novo fluxo aqui. Então, olha, considerando agora um segundo segmento isolado do restante da seção, por um corte arbitrário na parte vertical da parede, da condição de equilíbrio, a gente tem essa expressão e a gente chega nesse Q2 aqui de forma similar à anterior, só que com a condição do cálculo do momento estático sendo dado pela soma, né, das áreas vezes os braços, né, que essas áreas fazem em relação ao eixo Y de referência. Tá? E o MS2 agora representa o momento estático das áreas dos reforços que pertencem ao segmento isolado ou de modo equivalente que estão atrás da posição onde se realiza o corte para a identificação do fluxo Q2. Também, neste caso, vale a regra da reciprocidade. Além disso, conclui-se que este fluxo é constante ao longo do trecho vertical da parede entre reforços. Né? O que ele está falando é que esse fluxo aqui ele vai valer o mesmo daqui até aqui, porque qualquer seção de corte que eu der aqui, ó, e pegar abaixo, eu tenho as mesmas duas áreas. A mesma coisa ele fez para essa primeira situação. Né? Esse corte que ele deu aqui, ó, tá? Entre esse reforço e esse reforço, vai valer Q1. Por quê? Porque não é, à esquerda do corte eu sempre vou ter a mesma área. Tá? Sempre eu vou ter a mesma área, o mesmo momento estático. Se eu quiser pegar o corte à esquerda, né, eu também vou ter o mesmo momento estático. Isso a gente vai fazer exercício em sala e a gente vai apresentar, né, vai mostrar. Então, por isso que esse fluxo daqui para cá ele é um valor e daqui para cá ele é outro valor, só que constante. Onde eu parei, perfeito. Né? Com os eixos de referência coincidente com o de simetria, né, como os eixos de referência coincidente com o de simetria contém necessariamente o CG da seção, cabe observar, por definição, que é nulo o momento estático total, isto é, resultante das contribuições das áreas de todos os reforços da seção em relação a ele. O que ele está falando é o seguinte, tá? Esses eixos aqui eles estão localizados no CG da figura. Tá? E a contribuição de todo o momento estático em relação ao CG ele vai ser nulo. Né? É só observar aqui, né? Essa área 1 é igual a essa área 1, eu vou pegar essa área e multiplicar por esse y positivo, só que eu vou pegar essa mesma área e multiplicar por um y negativo, que vai acontecer, né, com essas duas áreas, então, anulando assim o momento estático. Tá? Perfeito. Assim sendo, o momento estático das áreas dos reforços que pertencem ao segmento em análise é igual, em módulo, ao momento estático das áreas de todos os reforços restantes da seção. Né? É o que eu falei, né? Se você pega uma seção, você pega as áreas de um lado ou de outro. Tá? A gente vai ter o mesmo valor do momento estático, só que em módulo. Tá? E esse fato ele pode ser usado para simplificar o cálculo do momento estático em seções de concepção mais complexas. Perfeito. Do que foi apresentado, até este ponto, conclui-se que os fluxos ao longo da seção eles podem ser calculados dessa forma, né? QI, V e Z, MSI, onde, né, N é o número de trechos de paredes entre reforços que compõem a seção e MSI indica o momento estático em relação ao eixo de simetria das áreas dos reforços que pertencem ao segmento isolado para definir um dado QI. Eu só quero salientar aqui, ó, a gente já vai parar o vídeo, a gente vai continuar no próprio vídeo. Eu quero salientar mais uma vez que todo esse desenvolvimento a gente, né, aplicou para uma condição de plano de simetria, ou seja, o centro de cisalhamento está contido nesse plano, e que o sistema aqui ele está vinculado no centroide. Muito cuidado, que nem sempre o centroide coincide com o centro de cisalhamento, tá? Então, até o próximo vídeo, onde a gente continua, tá, desse ponto aqui.